Mais uma vez a todos, um bom dia. Você já deu um bom dia sonoro e alegre aos irmãos e irmãs ao seu redor, perto de você? Não sei se você já deu, talvez você já tenha feito, aí você vai ter que fazer de novo. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem está mais lá? Tainá, bom dia, Tainá. Jéssica ali também, bom dia. Irmãos queridos, nós estamos hoje debaixo de forte calor desde sexta-feira. E quem nos deu o calor foi Deus. Isso não é algo pequeno ao se pensar que Deus está nos concedendo um momento desagradável fisicamente, mas um momento que o Senhor nos dá para que da nossa boca não saia reclamação, mas que engrandeçamos o Senhor por poder ter chegado até aqui. E eu falo isso como alguém que, assim como você, pode vir a pensar sobre a atual condição e acabar falando coisas ruins, erradas e até pecaminosas. Então, durante todo o período de hoje, no qual estaremos indo e voltando, se tivéssemos que ir para os nossos trabalhos, teríamos que fazer a mesma coisa, não? Se tivéssemos que ir para os nossos serviços e estudos, não mudaria. Mas tanto lá quanto aqui, da nossa boca, sai agradecimento a Deus, sai engrandecimento ao Senhor que nos sustenta. Amém? Que isso seja o louvor dos nossos lábios. Nós estaremos na 7ª aula agora de Gálatas e nesta manhã, de uma maneira especial, eu fiz uma solicitação aos homens e eu tenho certeza que eles abraçaram com tranquilidade, ao menos os que eu pude ter contato, e alegria de poder servir as irmãs, que hoje está um pouco mais quente do que de costume. As irmãs terão aula aqui nessa nave e os irmãos terão aula lá no espaço do terraço da irmã Noemi. Para nós, como cristãos, o sacrifício é mútuo. Sei que as irmãs fariam o mesmo por nós, mas desejamos nesta manhã fazer isso por vocês e espero que vocês recebam. O feminismo radical não está aqui, graças a Deus. As irmãs estão até agradecendo, graças a Deus. Então, eu vou pedir que o nosso professor Adonias possa estar indo lá e fazendo só a seguinte questão de mencionar, tanto quanto para a aula do Adonias quanto para a minha. O tema de hoje é um tema confessional para os batistas. Então, os irmãos que vão estar lá com Adonias, por favor, absorvam, perguntem e realmente participem dessa aula tão importante. Tá bom? Aquele ventilador e aquele lá vão precisar ser transportados para o espaço que os irmãos vão estar. Então, eu peço que haja uma realocação. Só tem 2 e como... Então, leva mais um, então, pelo menos, porque são muitos homens lá, até falei com o Lucas Macena. Pelo menos um desses ventiladores vai precisar ser deslocado. As irmãs se posicionem onde estiverem melhor. Caso haja algum irmão que não pode estar indo lá, em virtude de qualquer questão, é bem-vindo que esse irmão esteja aqui, tá bom? Não há nenhum problema de que isso aconteça, se haja necessidade. Deus abençoe a aula de vocês, tá? Eu gostaria de lhe dizer que nós vamos começar agora e buscar terminar daqui a 1 hora pontualmente. Ou seja, eu falei até com o irmão Adonias, nós vamos estar buscando até antecipar alguns minutinhos por conta do calor. Vai abrindo sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas capítulo 3, que é por ali que nós vamos. Hoje, no sermão da noite, a Epístola aos Gálatas vai ganhar o seu fechamento pela metade, ou seja, terminamos metade da carta, terminaremos logo mais à noite, tá bom? Hoje termina o capítulo 3 e já iniciamos um pouquinho do 4, porque a perícope de logo mais à noite, ela contempla um comecinho do capítulo 4. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 6. Vamos lá? Gálatas, capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor e você acompanhe. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura
previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, toda a igreja, em você serão abençoados todos os povos, ainda todos nós, de modo que são abençoados com o crente Abraão. Estaremos estudando hoje pactualidade dentro da perspectiva abrâmica e neotestamentária. Eu espero que você, nessa discussão alta de teologia, alta no que diz respeito a estarmos pensando em coisas que são um pouco mais complexas, mas tenho certeza que chegarão ao seu coração também. Ore comigo, por favor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, estamos muito gratos ao Senhor, porque sabemos que a escola bíblica, ela fortalece o crente, a palavra que aqui é ensinada e será ensinada também na outra classe, trará aos cristãos, Senhor, as considerações corretas quanto à fé cristã que nós professamos. Ajuda-nos a entender, a perguntar e a compreender tudo isso muito bem para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Querida Priscila já pode lançar a nossa capinha, né? Aula de número 7. Como eu disse, é uma aula importante do ponto de vista da estrutura da nossa confessionalidade batista, e é por isso que nós vamos, ainda mais do que costumamos fazer, estar mais perguntadores nesta manhã, tá bom? Abraão, as obras da lei e os pactos de Deus. Abraão, as obras da lei e os pactos de Deus. O tema não se estende ou não se resume apenas no capítulo 3, porque também outras alianças vão ser mencionadas, você deve lembrar depois do capítulo seguinte, Sara e Agar, né? Sinai e Horebe, muitas coisas vão ser colocadas ali, e eu gostaria que você pudesse não se perder, porque a nossa jornada é muito importante. O texto que foi mencionado e pode ser lançado aqui em vista é esse texto de Gálatas 3, do 6 ao 9, e que foi anunciado aí por todos. Se você puder dar uma olhada ali mesmo no slide, e está na sua Bíblia também, não tem problema, diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. É isso que você está vendo ali. E isso não significa que toda a realidade que o Evangelho traz consigo estava patente a Abraão. É uma prévia. Quando a gente faz uma prévia, a gente não coloca tudo à vista do outro. Quando você assiste um filme e antes você assistiu o trailer, se ele for um bom trailer, ele te leva até o filme, mas ele não é o filme. Quem assistiu o trailer não conhece o filme. É assim que é. Então, nós estamos aqui vendo Abraão assistir um trailer do Evangelho. Vai acontecer coisa grande. E Abraão já é alguém que está recebendo aspectos importantes do que vai ser essa grandeza revelada na plenitude dos tempos. E como nós vamos trabalhar hoje? Primeiramente, compreendendo de que há, pelo menos para nós batistas, dentro de uma compreensão confessional, soteriológica e, por que não, até bem ampla, 3 pactos. Pacto é uma expressão que também você vai encontrar como aliança, por exemplo. Aliança e pacto são palavras que vão se relacionar na Bíblia de modo muito intenso. Mas nós vamos encontrar a expressão aliança com mais amplitude. Deus faz alianças com o seu povo. E nós vamos estar aqui diante de 3 pactos que nós batistas convencionamos chamar, presbiterianos também usam terminologia muito parecida, mas nós também vamos ressaltar essa diferença com os irmãos presbiterianos e pedobatistas em termos gerais. Os 3 pactos são o pacto de obras, o pacto da graça, ou de graça, e o pacto da redenção. Essas 3 pactualidades são importantes para entendermos o modo como Deus operacionou, agenciou, administrou e resolveu o nosso problema com o pecado, com salvação e com tudo isso. Mas por que trabalhar em termos de pacto? Será que a gente não podia usar outro termo? Um acerto, um arranjo, uma concórdia? Não, é porque
a Bíblia traz a dimensão de aliança. Quando nós fazemos um pacto, por exemplo, pressupõe que os dois lados tenham que fazer alguma coisa. Na aliança, também. Mas quando nós encontramos o termo bíblico geral, a palavra aliança e a palavra pacto, elas não vão destoar. E elas representam, se quiser anote aí, eu vou usar o termo aliança, uma aliança onde ambos os lados têm direitos e deveres sobre o que concordaram. Então, uma aliança é algo que pressupõe que dois lados têm direitos e deveres sobre o que concordaram. O primeiro pacto que nós encontramos na Bíblia é o pacto de obras. Este pacto de obras, ele pode ser muito bem percebido por nós reformados, que usamos muito essa terminologia, pacto de obras, no Éden. Exatamente lá onde Deus criou o homem e o pôs para iniciar essa jornada. No Éden, nós encontramos Deus estabelecendo propósito para o homem, estabelecendo limites para o homem e estabelecendo, sim, uma aliança. Eu gostaria que você pudesse ver isso em Oséias. Você pode ir até o livro, marca a sua Bíblia, eu vou fazer isso, né? Marco com um tracinho vermelho. E eu vou até Oséias, porque é importante ir até lá. E aí, se você puder ir até o capítulo 6... Oséias, Velho Testamento, capítulo 6, verso de número 7. Você deve ter achado algo aí. Não? Acho que sim. Oséias 6, 7. Deixa eu lhe falar uma coisa em tom de brincadeira. Não é pecado, depois que você usou 200 anos o celular, ter dificuldade de achar Oséias na Bíblia. Deixa eu te explicar para que saia isso do seu coração. Não é pecado não saber os livros da Bíblia em ordem, mas é bom, ajuda. A distribuição, a compreensão do papel, ajuda, mas não é pecado. Você nunca vai ver o seu pastor dizendo assim, pô, você não sabe onde está Oséias? Né? Tem gente procurando aí Baruque desde... Não é um pecado não saber, tá bom? Judite, onde estão, né? Esses livros? Mas eu gosto de ler em casa no papel. Quando eu vou para a rua, eu levo o celular. Em casa, só na Bíblia de papel. Para mim, é muito favorável. Principalmente, só para deixar claro, eu consigo ver as coisas do lado. Eu consigo ver o para trás, o para frente. E no celular, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ficar lembrando o que eu li naquele versículo. Isso me traz perda pessoal. Só para você não pensar assim, caramba, eu estou vindo de celular, tem gente que vem com papel, os mais santos vêm com papel, e não tem isso não, tá bom? Fique em paz aí. Mas eu vou no papel e vou no celular em pontos distintos. Oséias 6, 7. Mas eles, o povo de Deus, transgrediram a aliança como quem? Adão. Eles foram infiéis a mim. Então o profeta Oséias revela algo muito importante. Deus havia feito uma aliança com Adão. Havia algo no Éden que não era um acordo tácito, sabe? Os dois meio que sabiam o que fazer. Não, era muito claro. Deus havia se aliançado com o homem a partir de Adão, e Adão quebrou esta aliança. E é aí que eu vou explicar a questão do pacto de obras, já em texto corrido, Ministério Ligonier, um dos autores muito bem preparados por esse ministério tão frutífero, que foi iniciado pelo R.C. Sproul, diz assim: no Éden, Deus estabeleceu o pacto de obras para governar a nossa relação com Ele. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6 também da Confissão Batista de 1689. Éramos responsáveis por obedecer a Deus, cumprindo nossos deveres designados e não comendo do fruto proibido. Se obedecêssemos, seríamos abençoados com a vida eterna. É isso aí. Houve um pacto. E o pacto de obras, que nós chamamos de pacto de obras, era: se você obedecer, vai viver eternamente.
Se você quebrar essa obediência, você perde tudo. Você morre, você vai se separar deste gozo eterno. Ainda dentro deste artigo, ele diz assim: se não o fizéssemos, seríamos responsabilizados com a morte. Infelizmente, a serpente enganou Eva, Eva convenceu Adão, ambos comeram do fruto proibido e a humanidade foi desterrada do jardim. Deus colocou guardas angelicais para garantir que a humanidade não voltasse a entrar às escondidas. O homem foi, usando a expressão aí que o Pascal Denot, batista canadense, usa, o homem foi exilado do Éden. Um exílio. Se lembra do povo de Israel, Nabucodonosor? O que aconteceu com o povo? Foi desterrado, não é? Então, ali houve o primeiro desterramento do povo de Deus, ali representado por Adão e Eva. Eles foram desterrados. O que acontece nesse ponto, né? Antes de entrarmos no próximo slide? O pacto de obras, então, ele reflete essa realidade de aliança de Deus, onde o homem deveria obedecer para viver eternamente com gozo e plenitude das bênçãos que já havia recebido. Não fez nada para receber. O homem não fez por mérito. O pacto de obras não pressupõe que o homem receberia mais coisas ao obedecer, mas pressupõe claramente que ele perderia aquilo que tinha recebido por conta da desobediência. Pacto de obras. Onde o pacto de obras se relaciona com as obras da lei de Gálatas, que estão citadas. Paulo está mencionando obras da lei o tempo todo, como uma menção de que bênçãos de Deus possam ser recebidas por meio de coisas que eu faço. E por isso Paulo é tão enfático, ainda que ele não tenha cunhado o termo pacto de obras, porque é um termo contemporâneo, é nosso, é da nossa época, como Trindade, né? É para frente de Paulo. Paulo está lutando para que ninguém acredite que ao obedecer a Deus, recebe mais coisas. É aceito por Deus, de forma alguma. Como muitas igrejas, você deve saber, daqui a pouco você vai fazer um exercício com quem está pertinho, você vai fazer uns exercícios para perceber como isso é alastrado. Dá, tem de volta. Faz, recebe. Se obedecer, é bom crente. Desobedeceu, não presta, afasta de tudo, e a gente vai pegar os que obedecem para lidar com isso. Esse é um problema de obras. As obras não nos recomendam a Deus. Tudo bem? Mas o que acontece? Calvino vai dizer, nas Institutas, no capítulo 2, para lá do meio, ele vai falar o seguinte, e já eu vou abrir Calvino aqui para você ler também. Calvino vai dizer que isso ficou muito claro para Adão e para Eva. Isso foi se perdendo com o tempo, porque as gerações foram nascendo, estado de distância com Deus. Então, aquilo que era muito claro, aquela aliança que pressupunha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, aquilo não ficou claro para quem foi seguindo diante. Então, você vai seguindo a geração de Caim e toda aquela turma, e também para Enos e para o pessoal da linhagem de Sete, e depois para Noé, para Babel, tudo aquilo, a pessoa não tinha mais a claridade, não de que Deus existia ou não, mas de qual o tamanho do barulho que eu fiz aqui, o tamanho do problema, o tamanho da afronta. Então, Calvino vai dizer claramente que a lei moral de Deus, os certos e errados de Deus, já estão no nosso coração. Qualquer tribo isolada do mundo consegue fazer distinção do roubo, do que não é roubo, adultério que não é adultério, mentir, falar a verdade, porque isso foi colocado dentro de nós. Para a sua observação pessoal, Romanos capítulo 2, você anota para ler depois. Deus colocou isso lá. Mas Calvino disse que Deus não apenas desejou que isso ficasse lá em termos internos, como também externos. Então, o pacto de obras ficou mais evidente com a lei mosaica. A lei de Moisés, ela traz essa realidade do que foi quebrado, escrito. Você quebrou isso, você quebrou isso, você quebrou isso, você quebrou isso, entendeu? Você fez ídolos, você mentiu, você roubou. Então, tudo que aconteceu de quebra ficou mais claro com o decálogo e as leis decorrentes. Então, o que é o decálogo, os 10 mandamentos que nós estudamos aqui tanto tempo, né? O decálogo, ele expressa o que foi quebrado. O decálogo não é
fugir do pacto de obras. O decálogo o pacto de obras já era isso, agora eu vou escrever. Sabe aquela expressão? Quer que eu desenhe? Já ouviu essa expressão? Quer que eu desenhe? O que é essa expressão? Você está explicando, a pessoa não entendeu. Quer que eu desenhe? E aí a pessoa faz assim, né? Vai mais devagar. Então, Deus escreve, Deus desenha e deixa claro para todo mundo qual é o tamanho do problema. Calvino vai dizer assim sobre isso, né? A gente pode observar aqui nas Institutas. Comecemos, pois, pela lei moral. Dita lei contém 2 pontos principais, dos quais se ordena honrar simplesmente a Deus com fé pura e com piedade. O outro se ordena abraçar os homens com sincera afeição. Esta é a verdadeira e eterna regra da justiça, prescrita aos homens de todas as nações e tempos que queiram conformar sua vida à vontade de Deus. Jesus mesmo resume a lei em que amarás ao Senhor teu Deus e amarás teu próximo. É isso que se resume a lei. Continuando, a lei de Deus, a qual chamamos de lei moral, outra coisa não é senão o testemunho da lei natural e da consciência que o Senhor imprimiu no coração dos homens, sobre as quais eu falei aqui neste momento. E a lei escrita? Bom, por conta dessa, talvez, impressão real, mas ainda por vezes vaga para os homens, olha o finalzinho aí do que ele fala. Por isso, Priscila pode... Obrigado. Por isso, e por quanto era necessário, tanto o nosso embotamento, ou seja, a nossa obscuridade, quanto a nossa costumácia, proveu-nos o Senhor a lei escrita, para que não só atestasse com certeza maior o que era demasiadamente obscuro na lei natural, e será que isso é certo ou não? Mas também sacudir o torpor, ou seja, essa ideia vaga e até amortecida, a mente e a memória nos ferisse com mais intensa vividez. Então, o que o decálogo de Moisés fez, segundo Calvino? Os homens sabiam que estavam errados, mas parecia haver um desprezo ao erro e mesmo até uma certa distância do potencial da maldade. Deus, então, vai lá e imprime o que já estava no coração nas 2 tábuas de pedra. 2 tábuas de pedra. Ezequiel vai fazer uma jogada muito sensacional com isso, né? Que Deus vai tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. O coração de pedra, ou seja, o coração frio, que obedece à lei por obedecer, vai nos dar um coração sensível, de obediência verdadeira às leis de Deus, né? Tirar o coração de pedra não é anular a lei de Deus, mas a rigidez do qual a lei que só expõe o pecado e não salva, deveria ser mudada em nosso coração. Então a gente termina aqui o primeiro pacto. O que é esse pacto de obras? É isso que você acabou de ver. Deus fala, se você fizer o que é justo, o que é certo, você vai viver e vai manter as bênçãos. Se você não fizer, você perde todas elas. Acontece que quando Paulo está tratando em Gálatas sobre Deus ter pré-anunciado o Evangelho, ele vai falar do pacto da graça. Aqui você tem uma imagem de um camarada aí, tipo um Abraão, né? Ele está olhando para as estrelas e, olha, Abraão, para as estrelas do céu, você vai ter filhos assim, ó, nessa quantidade, essa vai ser a sua posteridade. E aqui a gente começa explicando essa segunda percepção, o pacto da graça. O pacto das obras, então, ele se inicia em que lugar na história? No Éden. Ele fica evidente com o decálogo, ou a lei mosaica. Mas, então a gente foi para frente e voltou para trás? Sim, que nem Paulo. Ele chama Abraão para quem estava falando de Moisés. E ele traz para Abraão, porque em Abraão Deus previu o Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho da graça. Vamos até lá. Antes de entrarmos no texto, o que seria esse pacto da graça? Se nós compreendemos que o pacto pressupõe 2 lados, e Adão quebrou e a raça caiu, agora novamente 2 lados seriam colocados diante de um pacto. E a figura que Deus usa expressivamente é Abraão para iniciar esse pacto da graça.
E o que seria este pacto da graça? O pacto da graça é, a grosso modo, o anúncio do Evangelho. O Evangelho da graça. O pacto da graça ele tem esse objetivo claro. O pacto da graça é o pacto do Evangelho. E eu gostaria de ler aqui, novamente, falando dele, do Pascal Denot. Ele é muito expressivo na produção de material batista confessional. Você vai encontrar bastante coisa dele no Estandarte de Cristo, que é um site especialmente ligado à proposta de confissão batista. Quantos conhecem o Estandarte de Cristo aqui? Nós, inclusive, compramos material de lá. E diz assim o Pascal: o pacto da graça é simplesmente a salvação em Jesus Cristo. A vida eterna é gratuita pelo Evangelho. Nós o chamamos de pacto da graça porque a salvação é dada sob a forma de uma aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. Todos os homens estão debaixo do pacto de obras em Adão, mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto da graça. O pacto da graça é um pacto no qual Deus favorece o homem que já não tem forças e nem capacidade nenhuma para cumprir qualquer um dos lados dessa aliança. Por isso que é favor, por isso que é graça. Essa realidade do pacto da graça, ela não é difícil de se perceber. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre Abraão, lá em Gálatas, ele fala que Deus previu o evangelho em Abraão, porque Abraão não fez nada. E Deus falou, vou fazer. Tirou ele de uma terra pagã, ele era pagão, Deus favoreceu ele completamente. Esposa estéril, um homem que não tinha o que Deus prometeu dar a ele, mas Deus não falou que iria pedir dele nada. Então, existe essa realidade em Abraão, deste evangelho pré-anunciado. Quando Deus nos chama pela sua graça, Deus não nos cobra nada. Ele só anuncia, já paguei. E se eu pecar de novo depois que eu vier para você? Já paguei. E de novo, já paguei. Mas já pagou tudo? Já paguei. O que o Senhor quer de mim? Eu quero te salvar. Eu quero te amar, te salvar, porque a vida que você vive é uma vida miserável, que vai te levar à separação eterna, do gozo eterno e de toda a alegria que sou eu. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Por amor. É assim que Paulo fala em Efésios, né? Fala que nós estávamos mortos em pecados e delitos e estávamos totalmente submetidos à nossa própria transgressão. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, então Deus amou Abraão e foi até ele. Abraão não era diferente dos antepassados de Abraão. Ele era um caído de pacto de obras. E Deus foi lá e falou assim, eu farei isso com você. Ele saiu prometendo, não pediu nada. Isso é magnífico, é grandioso, é maravilhoso. Às vezes a nossa dificuldade, como nós vamos perceber já, é realmente viver na graça e responder com vivência graciosa. Porque muitas vezes a gente responde como se tivesse um pacto de obras entre nós, com a igreja, com o ministério, com a família. A gente já vai discutir isso. O Spurgeon, pregador batista do século XIX, irmão nosso na fé, gente, o Spurgeon batia muito forte nessa questão. Na verdade, há muitas pregações do Spurgeon em que ele usa claramente a expressão pacto de obras, pacto de graça. Esse pregador batista, ele era um farol em meio a um século XIX submetido ao ateísmo materialista. O Spurgeon pregava para uma Inglaterra que já estava em estado de deteriorização moral e espiritual. Tanto é que nós temos uma grande leva de ateus no final do século XIX e início do século XX, dentre eles o C.S. Lewis, que era ateu, que todos conhecem como crente hoje, mas ele era ateu. Então, o Spurgeon gritava sobre essas coisas de Deus, e é claro, Deus o usou muito, muito mesmo. Ele vai falar o seguinte sobre os pactos. Ele vai falar assim, o pacto da graça está tão distante quanto os polos separam-se do pacto das obras. Agora o teor do pacto da obra é este: faze isto e viverás. Se então nós fazemos o que o pacto de obras exige de nós, nós vivemos. E vivemos como resultado de nosso próprio fazer. Mas o oposto
deve ser o caso do pacto de graça. Ele nunca pode ser o resultado de qualquer coisa que façamos por ser salvos sobre esta aliança. Ou então os dois são o mesmo pacto, ou pelo menos semelhantes, considerando que em toda a Bíblia eles são definidos em oposição um contra o outro, como providenciados em princípios opostos e atuando a partir de diferentes fontes. Ó, vocês que pensam que qualquer coisa em você pode fazer com que Deus os ame, fique ao pé do Sinai e aprenda que a única coisa que pode levar Deus a aceitar o homem com base na lei é a perfeita obediência. Aí sim. Você quer ver Deus receber um homem pela lei? Você quer ver? É ele cumprir toda a lei. Porque se ele cumprir toda a lei, ele vai corresponder completamente a Deus. E só um conseguiu. E só um, que nós sabemos quem é, conseguiu cumprir toda a lei. Ainda dentro desse sermão do Spurgeon, ele diz, isso é um sermão, tá? Uma pregação dele. Leia os 10 mandamentos e veja se você pode manter um deles na plenitude do seu espírito. E eu tenho certeza que você vai ser obrigado a clamar, seu mandamento extremamente amplo, grande Deus, eu pequei. E, no entanto, se você ficar na posição do que você é, você deve receber todos os 10. E você deve mantê-los ao longo de uma vida inteira. Nunca falhar em um mínimo ponto, ou então você certamente deve ser abominado por Deus. Ou seja, o Spurgeon está deixando claro o seguinte, não tente dizer que chegou-se a Deus porque fez o que ele pediu. Chegue-se a Deus como um pecador, como alguém que não consegue, não porque está criando um personagem do arrependido, eu sou arrependido. É assim que Deus quer? Então vamos lá. Deus, eu sou o arrependido. Você pode ver que a coisa é tão séria, que mesmo quando nós, olha como nós somos, como somos confrontados com o nosso pecado, é sempre que você se arrepende de cara? Não. Muitas vezes você consegue dizer, sim, eu errei, sim, eu pequei, sem nenhuma dor no coração. E é por isso que até o arrependimento precisa vir de Deus. É milagre quando alguém se arrepende. Temos que buscar o arrependimento do Senhor. Essa realidade é muito séria. Aí você vai falar, então todo mundo que estava na velha aliança, na antiga aliança, não conseguiu ser salvo, porque afinal de contas... Não, não é isso. O pacto da graça já estava em atuação na antiga aliança. Como falei aqui na última escola bíblica, e a Larissa até levantou a questão. Na velha aliança, o pacto da graça estava correndo pelo Espírito Santo e salvando pessoas que respondiam com arrependimento e fé genuína. E aqueles que achavam que por lei chegavam-se a Deus, pereceram, como qualquer um de nós hoje, ou pessoas que não são cristãs também. Todos estão debaixo das obras da lei. E das obras da lei ninguém vai ser salvo. Então, aquele teu tio ateu, aquele teu colega da faculdade que é espírita, não importa a denominação, hindu, muçulmano, católico romano, estão vivendo o pacto de obras. E é possível que evangélicos também vivam isso, claro, enganados e fortalecidos pelo seu próprio engano. Já, eu vou terminar apenas 2 slides aqui para fazer esse movimento. Guarda ela aí. Aí a pergunta é, onde estava o pacto da graça durante o tempo da antiga aliança? Pergunta importante, sem dúvida, uma pergunta importante. Se a antiga aliança não era uma administração do pacto da graça, o que era e onde estava o pacto da graça durante esse tempo? Ou seja, aquele negócio dos sacrifícios, sacerdotes, aquilo tudo era uma expressão do pacto de obras? Onde é que a graça estava fluindo nisso tudo? A primeira parte da Confissão Batista, capítulo 7.3, responde a esta pergunta. Esta aliança é revelada no Evangelho. Primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher. Você se lembra disso? Gênesis 3,15. Da semente de Eva nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Tá, mas o que significa isso? Deus fez uma promessa de redenção a Adão e Eva. Eles já receberam uma promessa. Se eles crescem que Deus enviaria um redentor,
eles estavam crendo eficazmente naquilo que o Evangelho de fato é, o envio de um Redentor, porque vocês mesmos não vão dar conta de se salvar. Então, Adão e Eva receberam revelação apropriada ao ponto de que poderiam crer naquela promessa. Eles tinham no que crer, quem entendeu? Adão e Eva não estavam esperando Abraão para chegar a uma promessa. Já havia um anúncio do proto-evangelho ali. Gênesis 3,15. Vai nascer alguém que vai vencer a serpente que enganou vocês. E eles deveriam crer que Deus enviaria a salvação. E ao crer desta maneira, seriam salvos. Então a graça já estava em operação. A graça opera na promessa. Está indo ou não? São coisas que a gente não vai vendo claramente se não for chamado a ver nas Escrituras. Esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa da salvação pela semente da mulher, e depois em etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. O federalismo de 1689, e federalismo significa de que nós cremos que um cabeça federal, um representante da raça, ele guiaria o processo de redenção, e é isso que se diz federalismo, ou seja, um cabeça federal, um líder que Deus coloca para que guie o processo da redenção, e aí eu volto. O federalismo de 1689 substitui o conceito pedobatista de um pacto de graça sob diferentes administrações, pelo conceito de um pacto de graça revelado por um modelo de etapas sucessivas. Como os irmãos pedobatistas, alguns deles presbiterianos, claro, né? Eles pensam, não tem isso. Você tem um pacto só que Deus vai administrando de formas distintas. Ou seja, o pacto de obras existe, e o pacto de graça também existe, para os pedobatistas que batizam bebês, não é batizar criança. Criança também pode ser salva. As igrejas podem estabelecer qual idade vão batizar uma criança. Pode. Criança pode ser salva, eu creio, né? Eu acho que você crê também. Mas bebê, a gente já não consegue ver da mesma maneira, justamente porque ele não pode professar fé, ele não pode crer e dizer que creu, e nós não temos, nós estamos batizando em vão, porque vai ter que ser batizado de novo, porque ele não sabia de nada do que estava acontecendo ali, mas enfim. Nós batistas cremos que o pacto da graça já está em atuação pela eficácia da promessa, mas não porque ele foi plenamente feito e com fatos desenvolvidos. Como Deus promete que vai livrar o homem por meio de um cabeça federal, ali em Gênesis 3,15, como Deus que promete não pode fazer o quê? Aquele que promete é Deus, ele não pode? A promessa tem eficácia. E todos que creem na promessa já podem receber a salvação pela garantia de que ela será cumprida. Os irmãos pedobatistas acreditam que sim, realmente, a promessa já estava eficazmente acontecendo. Mas nós precisamos absorver e compreender que essas realidades que envolvem as alianças que vão acontecendo, você tem aliança com Adão, você tem aliança com Noé, né, Deus não destruir a terra, você tem aliança com Abraão, você tem aliança com Moisés, você tem aliança com Davi. Essas alianças são administrações de um único pacto, ou de uma única aliança. Não cremos assim. Cremos que a aliança foi pré-anunciada, e a eficácia do pré-anúncio é de que Deus não mente, mas ela foi consumada apenas e unicamente em Cristo Jesus. E por isso cremos que é uma nova aliança. Vou botar aqui e depois ali. Isabela, se o texto mencionar obras, mas eu não lembro de um texto assim. Agora, filhos de Adão representa de que nós somos, de fato, filhos de Adão, enquanto realidade de semente de Adão, de corpo físico e tudo mais. Então, todo mundo é filho de Adão. Mas é consanguínea, como, por exemplo, os judeus acreditavam ser filhos de Abraão porque eram de sangue. De fato, Jesus, por exemplo, era filho de sangue de Abraão. Mas, do ponto de vista de hoje estarmos em Cristo, rompemos com o federalismo de Adão. Não estamos mais sobre o cabeça Adão, mas sobre o novo Adão, Romanos capítulo 5. O pedobatista e o batista.
No pedobatismo, ou no conceito de federação pedobatista, temos apenas uma aliança. Primeiro, Deus administra ela do ponto de vista das obras, depois da graça, mas são administrações de uma mesma linha de procedimentos. Por isso, por exemplo, eles relacionam a circuncisão ao batismo de bebês, porque eles acreditam que essas coisas estão pertencendo a uma linha só de desenvolvimento. Os sacerdócios, por exemplo, a visão sacerdotal presbiteriana é mais forte do que a nossa 500 quilômetros. Qualquer um que vem do presbiterianismo sabe como é forte a posição do presbitério, por exemplo. Então, ele vai absorvendo essas camadas e traduzindo isso para uma vivência neotestamentária. Ou seja, você vai ver isso no final, porque eu fiz um desenho para mostrar isso. Mas a ideia é a seguinte: nós acreditamos que Deus anuncia a promessa da graça, mas ela só se efetiva em Jesus. Mas vivemos pela promessa. Os presbiterianos acreditam que, embora o pacto da graça, de fato, tenha a sua última administração em Jesus mais evidente e clara, ele não é diferente do que estava rolando com Israel e Moisés. Para eles, aquilo ali está dentro daquilo que nós reconhecemos também como um aspecto gracioso de Deus. Nós entendemos, batistas, que Deus estava graciosamente mostrando flashes do futuro, mas que aquilo não deve ser repetido, porque aquilo é descontinuado. Então, a maneira como os pedobatistas acreditam que Deus administrou, acaba entrando no Novo Testamento deles. Então, o batismo, refletindo a circuncisão, essas questões que envolviam aspectos de materialidade acabam entrando na visão deles, porque para eles não há uma nova aliança, é uma aliança só. E essa aliança só foi sendo administrada de maneiras distintas, mas é só uma. E nós não vemos dessa forma. A gente crê que Jesus Cristo é uma nova aliança, completa, é outra coisa. E eu, uma vez conversando com um presbiteriano, até falei assim, isso acaba misturando, falei para ele, o pacto de obras com o pacto de graça. Por isso que o batista é tão chato com essas coisas também, né? A gente não acredita que essa mistura possa acontecer, de que o que se exigiu no pacto de obras para que a lei fosse revelada é exigido de nós. Isso não pode estar assim. Então, esse entrelace de administração e coisas que se repetem até que você vai no Novo Testamento e reflete aquilo que fez em ações como batismo de crianças ou excessiva compreensão sacerdotal dos ministros e tudo mais, acaba mesclando o pacto de obras com o pacto de graça. Claro que eles vão negar, porque se a gente está negando eles vão negar a gente. Mas eu não consigo, eu poderia até estender aqui falando de outras coisas, mas senão eu não chego no último pacto. Mas faço questão de até dar aula extra sobre isso, afinal é um tema muito importante. Amenizou um pouquinho, tirou um pouquinho. Então, peraí, por exemplo, quando a gente ouve o Crianção, dos pastores presbiterianos, cantando Somos filhos da aliança eterna. Não, Peraí. Somos filhos de uma nova aliança. Exatamente. Quando eles vão falar de aliancismo, não é o nosso. Tá? Tanto é que tem filhos da aliança. Ok, obrigado. A hermenêutica que nós estamos usando aqui para interpretar o modo como Deus trabalhou a salvação e tudo mais, é conhecido como o modo credo-batista de conceber a aliança. O modo como expliquei também para a Isabela é um modo pedo-batista de se conceber a aliança. Acontece que você pode ter um arminiano que acredita, do ponto de vista de aliança, um dos dois lados, por exemplo. Até porque a visão arminiana ela não foi desenvolvida com base na perspectiva de aliança. A gente sabe que Armínio era calvinista e logo ele tinha talvez um desenvolvimento de aliança mais próximo do que nós pensamos, mas todo o desenvolvimento, por exemplo, dos arminianos se dá com base mais em aspectos específicos daquilo que a gente vai conhecer, por exemplo, como resposta, a tulip, né? Os 5 pontos do calvinismo, do que necessariamente uma rejeição de A ou B. Então, portanto, um arminiano pode estar em um dos lados. Isso não vai trazer desconexão. É claro que ele vai, obviamente, ter que lutar contra aspectos que, para nós, por exemplo, são muito caros, como o modo como Deus salva monergisticamente. Mas, ainda assim, um arminiano pode ser pedo-batista ou credo-batista do ponto de vista de aliança. Os dispensacionalistas é que têm um nível muito mais amplo de diferenças. Aqueles, por exemplo, que são dispensacionalistas
clássicos, né? Eles vão rejeitar a posição de aliancismo e vão trabalhar nessas questões de dispensação, de como Deus atuou. Você já deve ter visto isso ou já deve ter tido contato, né? A grosso modo, por exemplo, um dispensacionalismo clássico é Israel e a igreja. Essa separação absoluta que às vezes gera transformações até na compreensão cristã de mundo. Ou então dispensações que implicam, por exemplo, em pontos de vista escatológicos, né? Algumas que vão apontar para uma vivência otimista de que o melhor ainda está por vir, Deus vai dar uma apacentada na terra, Jesus vai reinar e depois o capeta vai ser solto. Existem modos de pensar em termos de dispensação que também implicam escatologia. Eu prefiro não entrar tanto para não sair tanto, mas a pergunta da Daine é pertinente e cabe um estudo mais apurado. Muito obrigado. Vai ter que ser um pouquinho rápido para a gente chegar. Vai, ali a Pamela firme, depois a Evelyn. Revelação é progressiva. Quando Deus se aproxima de Moisés, no começo do livro do Êxodo, o que ele diz? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele faz uma linha de continuidade. Ele segue uma história com o povo dele. Mas nada que Abraão, Isaac ou Jacó tenham recebido, a não ser a circuncisão, que foi trazida também para dentro desse aspecto da aliança, é legal no ponto de vista jurídico. Você não tem leis que regem Abraão, Isaac e Jacó. Não tem. Então, quando você entra dentro da perspectiva do livro de Êxodo, o que você tem é um tratado de rei, no sentido de que Deus se revela rei e oferece uma aliança entre soberano e vassalo. Vocês serão meus servos, mas Deus amplia, vamos falar depois que são filhos até de Deus. Mas Deus fala, eu vou ser o Deus de vocês se vocês fizerem isso. E aí? Êxodo capítulo 19. O povo diz, cumpriremos. Então o que acontece ali traduz mais Deus revelando-se em uma compreensão que eles possam entender entre o Deus rei e o povo servo, ou seja, adicionando camadas. Se em Abraão era povo de Deus, isso não estava em questão, era povo de Deus. Agora é povo de Deus com o Deus rei. Mais para frente, a progressividade da teologia do próprio israelita vai receber camadas de Deus, meu pai, de Deus, e aí as coisas vão se ampliando, meu redentor, os salmistas, Isaías. Então, é progressivo e não há uma visão de pacto de leis, porque, obviamente, isso se perde dentro de um contexto de pecaminosidade e é resgatado por Deus de modo muito mais analítico, muito mais claro, com o decálogo e com as leis que regem o povo de Israel. Evelyn. É um pacto condicional. Mas o que acontece? Existe, vamos ver se dá, hein? Existe um terceiro pacto, que nós chamamos de pacto da redenção. Mas o que é isso? O que é este pacto da redenção? Vamos lá. Ainda nesse slide, olha o finalzinho ali. Portanto, de acordo com essa visão, a antiga aliança era distinta e subordinada ao pacto da graça. Ou seja, a antiga aliança servia ao pacto da graça, mostrando a incapacidade do homem de se chegar a Deus. Então, a lei, ela não serve para a salvação, mas não é que a lei é inútil. A lei é útil, porque ela nos mostra a incapacidade de nos chegarmos a Deus pelos nossos próprios méritos. Era distinta e subordinada ao pacto da graça. Examinemos agora como isso estava conectado ao pacto da graça, pré-anunciando as condições do eterno pacto da redenção. Estamos indo para o final, preste atenção então, vamos lá. A Confissão de 1689 enraiza o pacto da graça no pacto pré-temporal da redenção. O restante do parágrafo 3 expressa esse entendimento assim: e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança
que todos da caída posteridade de Adão que já foram salvos obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Seguindo, desde a eternidade, o plano da redenção existe em Deus. Esse plano envolve a encarnação do Filho para redimir a posteridade caída que lhe foi levá-los à vida eterna. Esse pacto da redenção é revelado nas Escrituras, na doutrina da eleição. Também é revelado pela missão que Cristo recebeu de seu Pai. Vamos a Efésios, tão pertinho de Gálatas. Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios, capítulo 1, verso 3. Nós estaremos observando do 3 até o 6. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Até aí parece que está tudo normal. Mas olha agora. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio significa no acontecimento de Jesus Cristo, que já é no tempo, não é fora do tempo. Segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu quando? No Velho Testamento? Não, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, na revelação do amado. Nós encontramos aqui algo que está acontecendo fora do tempo. Deus nos escolheu como filhos fora do tempo. Existe um acerto entre o pai e o filho que não está acontecendo na criação, mas fora dela, e se é possível dizer sobre a eternidade assim, antes dela. Esse arranjo que eu estou mostrando para vocês, ele é muito importante, porque ele nos leva a compreender de que existe o pacto de obras feito com Adão. Existe o pacto da graça revelado de modo mais amplo a Abraão e depois efetivado em Jesus. Mas tem alguma coisa que acontece fora disso. E que não está acontecendo quando a terra foi criada, quando os homens acertaram ou não, pecaram ou não. Está fora. Está fora. E é este pacto, fora do tempo, a qual chamamos de pacto da redenção. Tem um exercício, Priscila, que eu vou pedir para tu pular ele, porque ele vai ser só no final, tá bom? Então você vai para a tela depois dele. Olha lá. Desenhando. Eu falei assim, gente, desenho ajuda, não ajuda? Eu acho que ajuda. Vamos tentar no desenho. Vamos lá. Pacto de obras, pacto de graça, pacto da redenção. Vai lá, você me ajuda, tá bom? Primeiro, o que está acontecendo aqui? Hã? Aonde? No Éden, exatamente. Depois, o pacto de obras tem sua correspondência aonde? Não mudou nada. Não mudou nada. Mas aí, o que aparece ali no meio? Abraão. Ele traz consigo essa revelação mais clara de que Deus quer abençoar a terra toda. Claro, eu não estou saltando o povo de Israel. Deus também quer abençoar o povo de Israel. Eu só estou dizendo que alguma coisa muito grande vai acontecer no futuro e que é anunciado em Abraão. E este pacto da graça, então, não corre na mesma linha do ponto de vista de administração, como creem os irmãos pedobatistas, ele corre fora desse circuito de fazer coisas para Deus. E ainda é Jesus que efetivamente dá o tom desse grande acontecimento da nova aliança. É Jesus que consuma a aliança prometida. A aliança teve um começo efetivo em Jesus. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo, diz João no seu capítulo 1 do Evangelho. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. E por fim,
nós temos, pode passar mais um? Mais um pouquinho, dentro dessa realidade, o que está acontecendo fora desse contexto, de eternidade para eternidade, passando pela temporalidade. O pacto da redenção. Esse pacto acontece antes de tudo, e ele, dentro desse arranjo do pacto da redenção, essas coisas aconteceriam pelo pacto da graça, e aí, é claro, quando a gente está olhando assim a imagem, consegue entender melhor o arco das coisas. Eu espero, né, que esteja compreendendo melhor. A compreensão fica mais ampliada com desenhozinhos. Eu gostaria de que você pudesse voltar, Priscila, apenas um pouco, porque a gente pode observar de que modo o pacto da redenção foi efetivado. Olha só, dá uma olhada. O Filho deveria vir ao mundo assumindo a natureza humana como homem sob a lei. Você já leu isso em Filipenses, né? Subsistindo em forma de Deus, não tomou usurpação o ser igual. Isso já está acertado. Deus, o Filho é Deus, mas ele abre mão da sua glória, ele entra para cumprir o pacto da graça. Mas ele também é um filho de Adão. Então ele precisa cumprir duas coisas. Ele precisa acabar com o pacto das obras para os eleitos. Acabou, houve a obediência do Adão, definitivo. O Éden, o efeito da morte eterna do Éden foi anulado em Cristo para os eleitos. E ele inaugura definitivamente a era da graça, sabendo que pela promessa a graça já tinha sua eficácia no passado. Ele deveria viver uma vida sem pecado e obedecer perfeitamente à vontade de Deus expressa na lei moral e obedecer ao Pai, o que o Pai pediria além da lei. Ele teve de se tornar um representante sacrificial de todos os eleitos para se submeter à maldição da lei, morrendo no lugar da cruz. Em troca, o Pai lhe daria vida ao lhe fazer levantar dos mortos e assentar-se à sua direita, dando-lhe um povo que o serviria e herdaria com ele a vida eterna. Jesus Cristo cumpriu todas as alianças e, por isso, é beneficiário de todas elas. Ele recebeu a vida eterna, ele recebeu o resgate da raça, Gênesis 3,15, ele recebeu as bênçãos de um povo que seria dele em Abraão, ele recebeu o trono de Davi, ele recebeu tudo, porque ele cumpriu todas as exigências da lei. E começou uma nova raça de humanos redimidos e ressurretos nele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença em Cristo Jesus, é assim que nós entendemos. Eu gostaria de te pedir que não deixe as dúvidas ficarem, eu não vou mais tirar dúvida hoje, mas eu vou te pedir para fazer um exercício muito simples. Nós somos o povo da graça, vivemos pela graça, mas muitas vezes não conseguimos perceber quando estamos vivendo pela lei, ou mesmo respondendo à lei. Então o exercício que eu vou te pedir para fazer agora é que você se sente com 1, 2, 3 pessoas e possa movimentar a sua mente ao pensar de que maneira nós podemos agir, está um pouquinho fechado por causa da proximidade das letras. Sente-se com algum irmão ou irmã, pensem juntos como cristãos podem acabar agindo de modo legalista, ou seja, como se fosse alguém vivendo no pacto de obras. Como isso pode acontecer ao corrigir alguém na igreja? Será que você pode corrigir alguém na igreja de um modo tão errado que parece que você está corrigindo como num pacto de obras? Será que você acaba errando fazendo isso na sua devoção pessoal? Vamos lá, 5 minutos para que você possa discutir um pouquinho essa temática. Escreve no seu celular e manda no grupo da igreja. Assim que você terminar, rapidinho. Irmãos, irmãs, coloquem assim quando forem lançar no grupo da igreja. Já que eu botei a chamada aqui para o exercício, você escreve assim, grupo Regina e Priscila. Aí coloca o resultado embaixo, tá bom? Mais 2 minutos. Joga no grupo da igreja a resposta, porque eu vou ler a partir daí. Vamos lá? Peço que você mande para o grupo da igreja, porque vai ser mais rápido para eu dar uma lida aqui em voz alta. É porque senão não vai dar tempo. Ok. Pedir que a discussão agora possa cessar, que eu vou começar a ler o que foi colocado aqui, tá bom? Se você puder, por gentileza, peço a sua atenção total,
que você possa, nesse momento, ouvir o pastor. O grupo da Lucemita. Gente, vamos lá. O grupo da Lucemita, da Sandra e da Dani disse: entendemos que só cumprimos todos, deve ser os mandamentos, através da graça em amor e reconhecimento que Cristo é quem nos dá o arrependimento. Concordo, mas era para botar furo mesmo, né? Coisas assim que a gente acaba errando para perceber a realidade. Né? Ó. De que modo a gente age legalisticamente? Para ficar bem na cara da gente os nossos furos. Vamos lá, gente. Priscila, Andréia, Taianá, Samara, Amanda dizem: corrigir alguém. Irmãs, eu preciso de vocês. Corrigir sem alcançar o coração para uma busca de arrependimento e não mudança de comportamento. Na busca de devoção, se perder pela lista do dia dentro da organização, não sendo dominado pela palavra de Deus. Servir ministerialmente. Comparação de agendas do meu próximo, estando livre para estar e não estar. E sendo como fariseu, servindo em tudo para ser visto. Parabéns ao grupo. Juliana e Tainá, é isso? Tem mais alguém aqui? Acho que é Ju e Tainá. Agimos de modo legalista quando enxergamos o erro do outro e julgamos a partir disso, nos esquecendo que também somos pecadores e queremos agir com justiça própria ao buscar sua devoção pessoal. Verdade. A Olívia Tamires. Pensando quanto mais eu estiver servindo, eu estou em condição de maior santidade, até mesmo em relação aos outros que servem em menos áreas. Jéssica Panfirme, Yasmin Santiago e Moreda. Ser legalista na correção, quando o que foi dito parece que apaga a graça de Deus, como também podemos agir, quando podemos agir de forma que a pessoa pague aquilo que fez, se cobrar a ponto de anular a graça e agir de modo orgulhoso, nos colocando superior a outra pessoa. Vou ler um pouquinho de baixo também para dar tempo. Karina, Evelyn, Sara. Correção, superioridade por parte de quem corrige, busca por perfeição na vida do outro, não relembrar o Evangelho de Cristo. Lá embaixo, né, serviço ministerial não dependerá de Deus, tratar como não dependência de Deus, tratar como mais um serviço rotineiro com o cônjuge, exigir perfeição diante dos pecados rotineiros do cônjuge. Olha, é por aí mesmo. É essa exigência que se faz, pode colocar, que vai abençoar a todos, exigência que não é graciosa e, pelo contrário, não quer restauração, quer destruição do outro. É cheia de mágoas, ressentimentos, quer corrigir com base parece que uma faca cortando, ao invés de alguém que está apertando, sim, mas... Tá? Eu espero que essa aula tenha sido abençoadora para todos e que pode mandar lá, tá bom? Eu só não vou conseguir ler para a gente poder ser exato no nosso término. E agradeço muito a Deus pela vida de cada uma de vocês, pedindo que vivam pela graça e respondam pela graça. Vamos orar, peço sua atenção neste momento de oração. Senhor nosso Deus, contemplamos a beleza da salvação em Cristo Jesus por meio da graça, que não merecemos. E te pedimos que neste momento, nossos corações repletos de gratidão, reflitam isso no culto, no intervalo, nas respostas santas uns pelos outros. Em nome de Jesus, queremos te glorificar, Pai, vivendo uma vida graciosa. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Deus abençoe o seu momento de intervalo.